A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, está escrito: Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O cristão que não tem uma estrutura sólida firmada em Cristo Jesus facilmente acreditará que essa passagem da palavra do Senhor Jesus Cristo está voltada para o materialismo, de que como cristão deve obter todas as vitórias, porque foi para isto que o Senhor Jesus Cristo se revelou a nós. Entretanto, a vitória do cristão na verdade é a plena certeza da vida eterna, é a convicção de que se hoje o Senhor Jesus Cristo vier e buscar sua igreja eleita, ele fará parte desta seleção ou no caso do julgamento final ele estará salvo e justificado através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Não podemos nos iludir, nos enganar, de qualquer maneira o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não podemos acreditar a Bíblia Sagrada aquilo que a nossa alma deseja, que é o materialismo, a prosperidade, a cura, a libertação, a reestruturação do nosso casamento, a libertação dos nossos familiares, a conversão do nosso cônjuge. De maneira alguma podemos colocar sobre a responsabilidade da palavra do Senhor Jesus Cristo tais coisas que são oriundas da nossa interpretação, do nosso desejo, daquilo que queremos, aquilo que como ser humano desejamos, a vitória. Mas a vitória na qual o Senhor Jesus Cristo promete para nós não está baseada nas coisas relacionadas a este mundo e a prova disso, é a trajetória de todos os apóstolos e os dos primeiros discípulos que formavam a igreja primitiva, com exceção do apóstolo Mateus, que era cobrador de imposto, e abandonou tudo para seguir ao Senhor Jesus Cristo, de Nicodemos que era um dos chefes dos fariseus e muito entendedor da palavra de Yahweh. Na prática Nicodemos era político, e de José de Arimatéia, senador, magistrado do alto escalão judeu, um dos homens mais rico ou mais rico de sua geração. Essas pessoas eram bem estruturadas financeiramente, que tinham uma posição de respeito pela sociedade romana. Os demais, os cristãos, eram pessoas desprovidas financeiramente, com chagas, eram perseguidas, humilhadas e mortas, mas nenhuma delas abandonou o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nenhuma delas se voltou para as questões de não ver a materialidade das coisas se concretizar nas suas vidas, mas pelo contrário o que elas procuravam na maioria das vezes é uma mudança de vida, não essa que hoje é proposto dentro das igrejas, mas que venha de dentro para fora, e essa mudança de dentro para fora entenda-se, o caráter. E o caráter de uma pessoa só pode ser floreada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, o caráter de uma pessoa só pode ser transformado através do Senhor Jesus Cristo que nos criou, que nos formou como Deus, eu sou, a se revelar aos hebreus no Antigo Testamento e para nós na Nova Aliança no Novo Testamento como Messias. Sendo assim, o que podemos concluir é que essa passagem o Senhor Jesus Cristo está nos revelar, que nos dará a vitória sobre a morte, sobre a sepultura no sentido de que ainda que estejamos mortos e sepultados seremos pelo Senhor Jesus Cristo ressuscitado em tempos oportunos para que possamos habitar ao lado do Senhor Jesus Cristo na sua glória, porque todas as pessoas que foram ressuscitadas na qual a Bíblia nos relata e no canal aqui já trouxemos 3 exemplos, essas mesmas pessoas posteriormente veio a ser sepultado, porque ainda não era chegada a hora. Não é chegado do momento para que a vitória nos fosse dada em Cristo Jesus, ao que então, não podemos pegar essa passagem da Bíblia e levar para o lado materialista, a fim de nos enganar e enganar também aos demais cristãos dizendo que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo foi para lhe tirar da miséria, da pobreza, da convivência em hospitais e para lhe tirar da cadeia e dar como destaque uma posição relevante e invejável. Não podemos de forma alguma distorcer a palavra do Senhor Jesus Cristo a fim de ludibriar outras pessoas. Por isso é que deixamos sempre claro sobre a construção de templos religiosos como temos hoje, mas deu-se o início no final do século III com a Igreja Católica Apostólica Romana, idealizada pelo imperador Constantino e seguido pelas demais religiões cristãs, pois o espaço alugado ou comprado precisa de manutenção. E como se dará a manutenção? A manutenção destes espaços geralmente são caros, pois são contas de água, luz, às vezes telefone, manutenção sonoplastia, bancos e cadeiras. O responsável por aquele espaço denominado pastores, padres, bispos não tem recursos financeiros próprios para arcar com toda a demandas daquele espaço, que qual alugaram ou compraram, sendo-se eles irá precisar através de terceiros arrecadar dinheiro para a manutenção do local. Porém, quando eles fazem isto, eles terão fantasiar, enfeitar, maquiar a palavra do Senhor Jesus Cristo para enganar, para ficar mais atraente para o seu público-alvo, ao que podemos concluir que o objetivo não é servir como porta-voz do Senhor Jesus Cristo para salvar almas, mas se arrecadar dinheiro para manter a sua obra. Como viramos para uma pessoa e falamos para ela? Veja como é complicado virar para uma pessoa que está se convertendo ao Senhor Jesus Cristo dependendo da vida que tem poderá sofrer retaliação, ser perseguido, portas serão fechadas.
falar isto para uma pessoa, automaticamente ela irá voltar-se para trás e seguir a sua vida. Ela não irá querer de maneira alguma abrir mão dos seus status, da sua vida social, daquilo que ela acha que conquistou para viver agora em uma hipótese, um momento onde sofrer fechamentos de porta, porque ela simplesmente está se convertendo ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas que trabalhavam em grandes emissoras de televisão e que após se converter ao Senhor Jesus Cristo, foram dispensados pela emissora, as portas fechadas na gravadora, muitas pessoas que passaram e continuaram passando por essa situação. Quando convertemos ao Senhor Jesus Cristo, devemos estar prontos para pagar o preço, e esse preço a ser pago na maioria das vezes são portas que se fecham para nós, seja de emprego, seja de amizades, seja de contratos. Cancelamento, mas se falamos isso para as pessoas, elas não irão ficar naquele espaço que abrimos ou qualquer outro. Ao certo que mais fácil maquiar a palavra do Senhor Jesus Cristo, como é o caso dessa passagem, falando para o seu público, para os seus seguidores que obterá vitória em toda e qualquer situação quando na verdade portas irão se fechar, amigos lhe abandonaram, e se tornaram inimigos, porque resolveu abandonar a vida que levava e seguir após o Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 5, está escrito: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? De modo que se queremos vencer o mundo, temos que ter como base na nossa vida o próprio Senhor Jesus Cristo. Qual foi a vitória que o Senhor Jesus Cristo teve com relação a este mundo? Porventura o Senhor Jesus Cristo veio e assentou-se no trono mundial da governabilidade, e do nada deu ordem para que todos os povos da terra lhe obedecessem. Por acaso em Jerusalém que o Senhor Jesus Cristo assentou-se no trono de glória e determinou que não existissem mais no mundo nenhuma outra religião e que todos deveriam na partida daquele momento se postar somente diante do seu trono de glória. Na sua passagem na terra acabou com os inimigos de Israel. Fez com que Israel pudesse ter paz e governabilidade. Nada disso ocorreu quando o Senhor Jesus Cristo se revelou a este mundo há um pouco mais de 2000 anos atrás. A frustração do povo de Israel, dos judeus, foi tão grande dentro daquilo que eles esperavam. O Messias. Que até hoje eles não acreditam, não aceitam que o Senhor Jesus Cristo seja o Messias, o Deus absoluto, Yahweh, o que viria para dar a vitória, ou seja, a salvação a todos que nele crer. O mal da igreja cristã de hoje é que ela está com o mesmo pensamento de Israel, esperando que a vitória que irá ser dada, materialismo. E com este pensamento a igreja cristã tem se perdido, a própria igreja cristã que deveria ser trigo e se tornado joio, porque está com seu pensamento focado às coisas deste mundo, ao materialismo, à lacração, ao desejo de ganhar, de conquistar, e dentro desse conceito é que vemos boa parte dessas igrejas, principalmente as neopentecostais, lotadas de pessoas que não estão buscando o Senhor Jesus Cristo, mas se aquilo que possam ganhar, que possa obter do Senhor Jesus Cristo. Temos caso de irmãos brigando liderança de igreja fundada pelos seus pais, mas esta briga pela liderança não é espiritual, mas financeira. Não pense que a vitória que Cristo conquistou na cruz foi para nos dar uma vida regada do materialismo. Não podemos acreditar nessas conversas, assim como aquelas que são pregadas pelos pastores quashing. A palavra do Senhor Jesus Cristo não precisa ser transformada, não precisa ser atualizada, não precisa ser maquiada. Por crer no Senhor Jesus Cristo seremos salvos, e essa vitória na qual o Senhor Jesus Cristo nos promete, mediante nossa obediência e crença que somente através do Senhor Jesus Cristo seremos salvos. A vitória na qual o Senhor Jesus Cristo tem para nós é a vida eterna, então a maioria dos cristãos precisam passar por uma reciclagem para que possam voltar à essência do Evangelho de Cristo Jesus, para que eles possam retornar ao centro do Evangelho de Cristo Jesus. A vida eterna. O Senhor Jesus Cristo não falou com o apóstolo Mateus, com os discípulos José de Arimateia e Nicodemos para que eles pudessem pegar a sua riqueza e distribuir para com os pobres. O Senhor Jesus Cristo falou isso somente com uma pessoa, com um jovem que lhe questionou o que deveria fazer para ser salvo. Na sua resposta, o Senhor Jesus Cristo lhe questionou acerca dos mandamentos deixados por ele ao profeta Moisés. Em seguida, o Senhor Jesus Cristo lhe disse para doar aos pobres parte da sua fortuna e seguir após ele, pois aquele jovem pensava que ser obediente aos mandamentos, saber de cor e salteado era o suficiente para ser salvo, porém a sua vida, o seu pensamento nunca esteve voltado para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas para aquilo que havia conquistado, quer seja por herança dos seus pais ou mesmo fruto do seu trabalho. O Senhor Jesus Cristo comece o nosso coração, ao que aquele jovem virou as costas para o Senhor Jesus Cristo e foi-se embora.
E olha que o Senhor Jesus Cristo disse para que ele pegasse a metade do que ele tinha e dividisse para os pobres, e aquele jovem rico virou-se as costas e seguiu a sua vida, seguiu o seu caminho, e o Senhor Jesus Cristo terminou dizendo que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de agulha do que o rico ser salvo, e isso traduzido para nós significa o seguinte: todas as vezes que buscarmos o Senhor Jesus Cristo a intenção do materialismo, estamos dando testemunhos de que não somos dignos da salvação, e que não somos dignos do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário em favor de nós. Estamos dizendo que era mais fácil um camelo passar no buraco, no fundo de uma agulha, do que nós abrirmos mão do materialismo desse mundo para seguirmos e obedecermos o Senhor Jesus Cristo. A vitória na qual nos é prometida por Cristo Jesus não está relacionada ao materialismo deste mundo. Pelo contrário, a vitória na qual o Senhor Jesus Cristo nos promete estar na vida eterna, está na glória do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo venceu a morte, e se ele venceu a morte, não há sepultamento, e se nós cremos no Senhor Jesus Cristo, ainda que sejamos mortos, haveremos de ser ressuscitados para a glória do Senhor Jesus Cristo. Essa é a vitória sobre a morte que está destinada não neste corpo físico, material, mas a morte da alma que está destinada a todos aqueles que não postaram de joelhos e confessarem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador unicamente.